Tirará suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar e não deve ser apagado. E o sacerdote acenderá a lenha no altar a cada manhã, e sobre ela porá em hora de holocausto, e sobre ela queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Meu Deus, aleluia. Podem tomar os seus assentos, irmãos, quero colocar um título, Glória a Deus, desse aleluia. texto. Brasas e cinzas produzidas no altar. Meu Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, o altar, ele simboliza ou representa o nosso lugar de adoração, o nosso lugar de cultuar, o nosso lugar de gratidão a Deus. A Bíblia fala que muitos homens, quando sentiam a necessidade, o desejo de se encontrar com Deus, ou por socorro, ou em busca de um milagre, de alguma coisa, eles construíam um altar. Noé foi o primeiro a construir um altar, depois Abraão, e assim por diante, Isaac, Jacó, e Moisés, Elias, todos os homens de Deus tiveram esta experiência. Então, quando o homem estava de bem com Deus, ele construía um altar de adoração. E quando estava afastado, quando estava em pecado, essa prática ela era deixada de lado, ela era abandonada. Era o declínio da nação, era o declínio de uma família, era o declínio de um homem quando deixava de adorar, quando abandonava a prática de cultuar através do altar. Então o altar nos fala de uma comunhão mais íntima com Deus. Meu Deus. A Bíblia diz que quando Abraão desce para o Egito, todas as vezes que Abraão desce para o Egito, literalmente ele desceu. Porque lá no Egito não fala que nenhuma vez Abraão construiu um altar, e Abraão era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem de fé. E quando ele subia da terra do Egito, a primeira coisa que ele construiu era um altar em adoração a Deus. Aleluia. Então, automaticamente, quando se desviava, era abandonado os altares. E no livro de Êxodo, a Bíblia diz que Deus escolhe um homem para que tire o povo do Egito. E este povo vai para um deserto, ali Deus dá algumas regras, ali Deus dá alguns meios de caminhada, Deus educa, Deus instrui essa nação. Deus ensina este povo a viver diferente das outras nações. Aleluia. E Deus manda, através de Moisés, que seja construída uma igreja ambulante, um tabernáculo e uma tenda. E dentro desta tenda, Deus ordenou que fosse construído 2 altares. O altar do holocausto, que seria esse aqui, e o altar do incenso. O altar do holocausto era o item principal, o item mais importante do tabernáculo, porque ali era o lugar do sacrifício, ali onde o sacerdote oferecia um sacrifício pelo pecado do homem, pelo pecado da humanidade. E Deus se manifestava recebendo a oferta, recebendo a adoração, se manifestava com fogo, se manifestava com graça. E a Bíblia diz que todas as vezes que os homens buscavam a Deus de alguma forma, uma das formas de manifestação de Deus era através do fogo. E neste altar aqui que nós lemos, a Bíblia diz que foi o próprio Deus que acendeu o fogo. Então era quase que proibido, e a Bíblia é bem taxativa, diz, não pode ser apagado. Porque o fogo era algo da parte de Deus, mas cabia ao homem manter o fogo aceso. Deus estipulou então sacerdotes. Os sacerdotes eram um homem que representavam a nação, levava a nação diante de Deus, apresentava os pecados da nação e intercedia pela nação diante de Deus. E cabia ao sacerdote este exercício de limpar o altar e de colocar novamente lenha para que o fogo continuasse. A Bíblia diz que o sacerdote ele teria que remover as cinzas do altar, irmãos, e as cinzas não são coisas que foram queimadas, são coisas que precisavam ser tiradas, infelizmente, e hoje em dia nós vemos muita cinza. Cinza quer dizer coisas que ficam no coração do ser humano. Cinzas quer dizer o rancor, o ódio, a amargura, a tristeza
que precisa ser arrancado do altar. Aleluia. E aqui me chama a atenção, irmãos, porque isto foi produzido no altar. Infelizmente, em nossas igrejas, infelizmente, em nossos altares ainda estão produzindo cinza. Quantas pessoas que saem às vezes dos nossos cultos amargurados, saem tristes, e preciso ser removido esta cinza. Mas para que esta cinza fosse removida era necessário o sacerdote estar com a roupa limpa. Não teria como remover a cinza, né, do altar tendo uma roupa diferenciada ou estando com a roupa assim, suja. Assim fala das nossas vidas, assim fala daquele que exercita no altar. Como nós podemos falar sobre o pecado se estamos em pecado? Como nós podemos ensinar alguém se nós vivemos com a nossa vida errada? Como nós podemos, né, ministrar alguma coisa da parte de Deus se nós temos um mau caráter? Então é necessário que o sacerdote purifique, é necessário que o sacerdote tenha um bom exemplo, é necessário para que seja removido as cinzas do altar. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Infelizmente nos nossos dias há tantos sacerdotes que não tem como remover a cinza, porque eles estão com as vestiduras manchadas, estão envolvidos em pecados, estão envolvidos em todo tipo de iniquidade, estão envolvidos em todo tipo de mal, e a nação, o povo está morrendo, precisando ser tirada esta amargura do coração, precisando ser tirado esta tristeza, essa frustração da alma, e o único lugar que é tirado as cinzas é no altar, e através de um homem, aleluia, que Deus escolhe através de alguém, que Deus separa para fazer esta obra. Mas para isso nós temos que ter uma vida mudada, nós temos que ter uma vida transformada, e é no altar, aleluia, que Deus se manifesta, é no altar é que Deus manda fogo, e é no altar que tem que ser tirado o fogo. A Bíblia diz que o sacerdote, além de ter este papel de remover a cinza, ele também teria que alimentar o fogo através da lenha, e não poderia ser qualquer tipo de lenha, não poderia ser madeira comum, não poderia ser lenha verde, não poderia ser feno ou palha. A lenha, irmãos, vem falar das nossas dedicação, vem falar do nosso esforço. Lá no livro de Coríntios, capítulo 3, fala sobre o tribunal de Cristo, as nossas obras seriam provadas no fogo, aleluia, e ela traz uma comparação, a obra do homem, as nossas obras, há 6 tipos de materiais, e 3 tipos dela é madeira, feno e palha. Então, irmãos, a lenha fala do esforço de cada um, de coisas que nós trouxemos ou apresentamos que às vezes não tem valor diante de Deus. A palha é algo que se queima, algo que fala da natureza humana, algo que fala de coisas que nós fizemos para a nossa própria glória, para o nosso eu, coisas que nós queremos, um status que nós procuramos, uma vantagem, procuramos algo que nos edifica, algo que nos levanta. Isto não tem valor diante de Deus. A palha vem falar de algo passageiro, então este fogo não pode estar sobre o altar. Aleluia. O graveto também não pode estar sobre o altar, porque fala de algo que queima rápido, assim como o feno. Aleluia. Então tinha que ser uma lenha boa. Por que uma lenha boa? Porque sendo uma lenha boa, ela produziria algo importante que se chama brasa. Aleluia. Glomanarasura mandarai. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem que ser uma lenha boa, tem que ter um esforço da nossa parte. Nós que temos um compromisso com Deus em remover as cinzas, nós que temos um compromisso com Deus em cultuar, aleluia, e colocar uma lenha no altar para que haja brasas, aleluia. Deus, aleluia, manda então que Ezequiel enche suas mãos de brasas acesas. Da onde saem as brasas? Ela sai do altar, aleluia, através do altar que as pessoas são purificadas, é através da palavra de Deus que há milagre, através da palavra de Deus a cura, através da palavra de Deus a mudança de pessoas, a mudança de caráter. Sai do altar, neste altar Deus não permitia, não aceitava nenhuma manifestação
manifestação estranha. Deus não aceitava que trouxessem fogo de fora. A Bíblia diz sobre os 2 filhos de Eli, os 2 primeiros sacerdotes, os mais velhos, morreram porque trouxeram fogo estranho, trouxeram fogo de fora para acender o incensário. E não era para ser assim, era para ter tirado o fogo do altar, do holocausto, para colocar sobre o incensário. Aleluia. Assim muitas pessoas estão inovando a obra de Deus, trazendo novidades mundanas para dentro da igreja. Isto não produz brasa, aleluia. Isto traz ruína, isto traz cinza. Nós precisamos voltar ao caráter divino, nós precisamos voltar às coisas que Deus tem estipulado. Deus estipula o altar segundo as suas medidas, segundo os seus padrões. A Bíblia diz que no altar havia 4 pontas, e sobre essas pontas simbolizavam o lugar de refúgio quando alguém estava condenado à morte, quando alguém arrependido pelos seus pecados vinha e se agarrava nas pontas do altar. Deus, o sacerdote, usava de misericórdia. Alguém que tinha incumbido de matá-lo, usava de misericórdia e perdoava. E Deus fala ao nosso coração que há vidas que estão agarradas no altar, precisando do perdão, precisando de uma ajuda, precisando de um socorro, e elas precisam ser perdoadas. Mas é no altar que sai a graça para perdoar os teus pecados. É no altar, alamandro, cheia mandra, porque a Bíblia diz que o altar simboliza Cristo. É daqui que sai a virtude, é daqui que sai o poder para que você seja curado, para que você seja liberto, para que você seja transformado. A importância do altar, irmãos, é muito grande. E altar e púlpito representa e simboliza, assim como o lugar mais importante da igreja, o principal utensílio da igreja hoje. É o altar. Aleluia. É o altar. E muitos não têm zelado por isso. Meu Deus. Muitos têm agido como os filhos de Eli. E a glória de Deus se foi. E acabou-se a graça. No momento que precisar, não está mais lá. Muitos em adultério, em prostituição, engano e erro estão usando aquilo que é santo. Estão profanando aquilo que é divino. Não estão colocando, aleluia, lenha no altar. Não estão colocando, aleluia, algo para que queime. Estão deixando esvair, estão deixando o fogo acabar. E a Bíblia diz em Efésios capítulo Tessalonicenses 5:19: não apagueis a chama do Espírito Eterno. Por causa da negligência do homem, a Bíblia diz que os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles faziam todo tipo de barbaridades, insubordinados, não temiam a Deus, levaram a nação de Israel a pecar, se prostituíam, tomavam aquilo que não era por direito, pegavam aquilo que não era cabível para eles. Infelizmente, nos nossos dias, homens estão tirando vantagens do altar que não é para ser tirado. Meu Deus! Estão tendo o altar como um lugar comum, um lugar qualquer. Meu Deus! Aleluia! Deus está levantando homens, e louvado seja Ele. Deus está levantando uma geração de pessoas que têm temor, de pessoas que Deus vai usar para purificar a tua vida. Aleluia! Atrás, irmãos, tem que ser tirado do altar, a vez que o próprio serafim vai, toma a brasa do altar e põe na boca do profeta. Se você tem um chamado de Deus, vai sair daqui a graça para vir sobre a tua vida, para purificar a tua alma. É através da palavra de Deus que você vai ser purificado. É através do púlpito, através da mensagem, é que Deus vai te levantar ao amor e aceita o manavácio. É através da bendita palavra de Deus, aleluia, que essa iniquidade que você vai reconhecer a tua transgressão, vai reconhecer os teus pecados e vai se arrepender. Deus vai te dar vitória. Aleluia, aleluia. Não há outro meio de produzir trabalhadores, não há outro fonte de fazer missionários, não há outro meio das pessoas serem lavadas, serem purificadas. Não existe outra forma a não ser através do fogo de Deus que está no altar. Aleluia. O fogo, irmãos, fala na obra incessante do Espírito Santo. Aleluia, que não pode apagar, que não pode parar. O fogo fala do próprio Deus, a vez que Deus é fogo consumidor. A Bíblia fala que Deus se manifesta em fogo lá no Horebe, lá na sarça ardente, quando Elias orou.
as outras manifestações, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele veio no dia do Pentecoste como línguas repartidas no fogo. Jesus, ele diz: eu vim trazer fogo sobre a terra. Aleluia. O fogo fala, aleluia, do mover de Deus, do arder de Deus nos nossos corações. E assim como a brasa fala do poder da palavra, os discípulos de Maús caminhando, ele diz: por acaso não ardia o nosso coração quando ele revelava algo a respeito da palavra, a respeito das escrituras? Você vai ser tocado quando a palavra de Deus ser ministrada ao teu coração, aleluia. Não é inventando coisa, não é buscando novidades deste mundo. A obra continua igual. Jesus ainda é o mesmo. Ele batiza, ele transforma, ele cura, ele liberta, ele te chama, ele te levanta através do poder desta palavra, através da autoridade que é no altar, aleluia, que Deus tem estipulado. Então não vai apagar o fogo, aleluia, que é sobre o altar. O mover de Deus ainda continua te chamando, te convidando, purificando a tua vida, transformando, enchendo você de graça, enchendo você de unção, aleluia. Assim como o altar possui, produz brasas, assim como o altar produz pessoas sedentas, assim como o altar possui, produz pessoas desejadas por algo de Deus, ela produz também, infelizmente, cinza, coisas que ficam no passado, coisas que não sobem, coisas que não têm valor e precisam ser removidas. Talvez algo tenha te prendido, tenha te impedido de você ser uma bênção. As cinzas, a mágoa, ressentimentos do teu coração, que foram infelizmente produzidos no altar. Alguma profecia que alguém deu para a tua vida e não se cumpriu. E como nós estamos fartos de falsos profetas, pessoas que falam e as coisas não se cumprem, isso acaba em frustração, isso acaba em decepção, e se faz com que as pessoas contendem com Deus. Senhor, tu falou, e Deus não falou nada. É coisa da mente, é coisa da cabeça do pregador às vezes, né? Para emoção, lança uma profecia, em vez de edificar, destrói as vidas. Assim nós estamos cheios de vidas destruídas. Meu Deus! Cheio de vida destruída. Eu vi muitas vezes isso, irmãos. Certa vez uma irmã estava grávida, e os irmãos que aparentemente eram usados por Deus me entregam uma profecia para esta irmã, dizendo que ela nasceria uma menina. Os irmãos ficaram tão felizes, porque o desejo do coração delas é que nascesse uma menina, nasceu um menino. Meu Deus! E há muitos desviados por causa dessas brincadeiras bobas, por causa dessas coisas falsas, desses fogos estranhos, coisas que não foram tiradas da oração, coisas que não foram tiradas de uma boa lenha, coisas que foram passageiras. Aleluia, tem que ter uma boa lenha para ser queimada para haver brasa. Aleluia, Deus vai aquecer o teu coração. Davi diz: quando eu meditava na tua palavra, meu coração ardia. É a palavra de Deus que vai produzir o desejo de você ser mais crente. É a palavra de Deus que vai fazer com que você seja mais fiel. É a palavra de Deus que vai fazer com que você seja mais firme. É a palavra de Deus que vai te levantar como pregador, como pregadora, como instrumento nessa última hora. É a palavra de Deus que vai fazer com que você se ofereça, como fez Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas para isto a brasa de Deus tem que tocar na tua vida. Aleluia! Para isto a palavra de Deus tem que mover com a tua alma. Para isto a palavra de Deus tem que queimar o teu coração e purificar os teus lábios. Aleluia, louvado seja Deus. Então há coisas, irmãos, que é produzido no altar, e duas delas é a brasa e a cinza. A cinza tem que ser removida e a brasa tem que ser acendida. Aleluia, tem que ser tirado aquilo que é mal, aquilo que não presta, aquilo que não serve. E aleluia, e acendido aquilo que tem valor. Deus quer acender o teu coração, Deus quer despertar a tua vida, Deus quer te chamar para uma nova comunhão. Você que deixou o hábito de altar de lado, você que deixou o hábito da comunhão de lado, quanto tempo faz que você não tem encontro com Ele? Quanto tempo faz, aleluia, que Deus não te enxerga, que Deus não te vê mais pelas madrugadas? Quanto tempo faz que você não ora, não canta, não chora mais na presença dEle? Ó, ferida na tua alma, e Deus diz nesta noite que Ele vai curar, que Ele vai, aleluia, porque
casa, ainda no altar. Oh, glória a Deus. Esta cinza do ressentimento, ela vai ser tirada hoje, porque ainda há homens de vestes limpas, há pessoas de caráter ainda que podem falar e Deus confirmar. Andar a súria, mandurai. Era andar a sura, bagada, gassuda, andamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos renovar o nosso altar ainda. Israel, a Bíblia diz que por muitas vezes havia altares rachados, altares destruídos, altares quebrados, altares deixados ao tempo. Mas quando Deus avivava o povo, quando Deus tocava no povo, o povo corria para restaurar. O povo voltava-se para a adoração. O povo voltava-se para Deus e Deus mudava a história. Deus vinha, Deus batizava, Deus renovava, Deus enchia, Deus avivava a nação de Israel. Deus levantava músico, Deus levantava profeta, Deus levantava cantores. A Bíblia diz que um bom tempo não a profecia rasa, as revelações eram poucas, mas no momento que alguém se propunhava ao buscar a Deus, em ter comunhão com Deus, o céu se abria, aleluia, a visão vinha, a revelação vinha, a profecia vinha, a mão de Deus vinha sobre a nação, aleluia, Deus passava a cuidar, Deus passava a guardar. Você precisa deste mover ainda nestes dias da tua vida, aleluia. Não foi Deus que se afastou de ti, mas nós pelas nossas negligências, nós pelos nossos pecados nos afastamos de Deus. Mas um convite para você nesta noite, te aproxima dele, porque ainda ele está à espera, aleluia, porque o fogo arderá consumamente sobre o altar, e não é fogo que foi sentido pelo homem, não foi o homem que diz que você vai ser, que você pode, que você tem chamada, que você tem qualidade, mas foi Deus do céu que diz que precisa de ti, vai te usar. Aleluia, aleluia. Cabe a mim colocar lenha neste altar, cabe a mim dizer que isto é verdade. Deus ainda vai usar a tua vida, aleluia. Cabe a mim dizer para você que Deus ainda vai te levantar, porque o fogo não pode apagar. Aleluia. Está na tua alma, está no teu coração este desejo de fazer algo para Deus. Foi Deus que colocou, aleluia, 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 aleluia. Isso não vai ser tirado, não vai ser apagado. Você está disposto a voltar para a adoração? Eu te convido para você levantar o altar novamente. Eu te convido você para chegar na presença de Deus ainda nestes últimos dias. Eu te convido você para se aproximar dele, porque graça de Deus há em abundância para ser derramado. Aleluia. Ezequiel, a Bíblia diz: toma e enche as tuas mãos de brasa acesa e espalha sobre a cidade. É daqui que Deus vai te levantar para pregar, é daqui que Deus vai te usar para ministrar, é daqui que Deus vai te tirar para ministrar a cidade. Onde quer que você vá, Deus vai te usar. Eu tenho uma palavra de Deus no teu coração nesta noite. Eu sou ligando Yamana da Súria, Yande Kunde Yamandora Súria Révia. Aleluia, 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 aleluia. Quantas vidas infelizmente são mortas de pendurada no altar? O lugar onde era para dar vida, o lugar onde era para dar esperança, o lugar onde era para socorrer, as vidas estão presas, pecadores arrependidos, agarrados em um altar, esperando misericórdia, esperando ajuda, esperando socorro, esperando perdão. E como Joabe, são mortos no altar, são mortos no altar. Você não pode, você não presta, você não tem qualidade. Deus não te quer, tu é um miserável pecador. São mortos no altar. Mas o altar é para produzir vida e para produzir esperança. Aleluia. O altar é para te aproximar de Deus. Eu quero orar por ti nesta noite. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Eu quero orar pela chama que arde no teu coração nesta noite. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Isso foi Deus que acendeu, foi Deus que colocou. Aleluia, você não está aqui por ele próprio, mas porque o próprio Deus trabalhou na tua vida, porque o próprio Espírito trabalhou na tua vida. Aleluia, fique em pé nesta noite no nome de Jesus. Nós vamos ministrar, a graça de Deus vai ser derramada. Nós vamos ministrar esta ferida, esta dor, esta mágoa vai ser tirada hoje. Deus vai te ajudar nesta luta, nesta dificuldade que você está passando. Deus vai fazer um milagre acontecer, porque ainda continua aceso, porque ainda há brasas, aleluia, que foram produzidas no altar de Deus. Uma palavra, aleluia, que te levantou, uma palavra que te ajudou, a palavra do Todo-Poderoso, a palavra que incendiou a tua alma, a palavra que te levou, aleluia, a ter fé, a palavra que te colocou de pé e fez com que você tivesse uma posição como homem e mulher de Deus. Aleluia. Há falsos sacerdotes, há péssimos sacerdotes sem testemunho, mas há homens e mulheres de Deus que possuem um testemunho, que pode pregar, que pode dizer que Jesus chama, que pode dizer que Jesus te cura e Ele vai curar, que pode dizer que Jesus batiza com o Espírito Santo e Ele vai batizar, que pode dizer que Jesus vai arrancar esta armadura e Ele vai tirar. Por quê? Porque tem homens de caráter que têm vestes limpas ainda, ali pode remover, aleluia, este mal que tem te atormentado. Eu te convido nesta noite, você que precisa da ajuda do Altíssimo, dê um passo à frente. Você que precisa de uma mudança hoje na tua vida, dê um passo à frente. Não espere até amanhã, não espere por depois. Há um chamado de arte e apressa. Deus tem pressa em sua obra, Deus tem pressa e aperfeiçoa a tua vida.